Saber Direito desta semana é sobre direito de trânsito. O curso fala sobre o processo administrativo, a legislação do trânsito, suspensão e cassação da carteira e muito mais. As aulas são com o professor Paulo André. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Paulo André Cirino, eu sou advogado especialista em direito de trânsito. Ao longo dessa semana, nós estamos falando sobre o processo administrativo de trânsito. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas das principais penalidades e os seus processos. Nós vamos falar sobre a suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH. É importante que você lembre dos conceitos já apresentados nas primeiras aulas, pois como estamos falando de um processo formal, tudo que já foi apresentado certamente será importante para os conceitos desta aula. Em primeiro lugar, quando a gente fala de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH, lembre-se, estas são penalidades, não medidas administrativas. E como penalidades que são, exigem também para a sua validade o contraditório e a ampla defesa. Mas para a gente chegar nesse processo, é importante que a gente conheça quais são os fundamentos, quais são as causas destas penalidades. Para isso, eu peço que você leia o artigo 261 e 263 do nosso Código de Trânsito. Lá no 261 ele vai falar da suspensão e no 263 da cassação. E também registre aí para os seus estudos a leitura da Resolução 723 do CONTRAN, pois ela trata especificamente do procedimento destas penalidades. Primeiro, a suspensão. Quando é que a pessoa pode ser suspensa do direito de dirigir? Existem basicamente duas hipóteses. A primeira é que causa mais controvérsia e nessa oportunidade aqui no curso nós vamos acabar com isso. A primeira é quando em um período aí de 12 meses você acumular 20 pontos. Veja, qual é o problema que acontece então? O problema é que algumas pessoas pensam assim: Paulo André, eu vou pensar de 1º de janeiro até 31 de dezembro, não é? Então, se eu tiver 20 pontos ali, eu posso ser suspenso. Então, se eu cometer várias infrações no dia 30 de dezembro, que bom, 1º de janeiro já acabou tudo e começa de novo. Não é assim que funciona. Quando ele fala 20 pontos em 12 meses, ele vai pegar a infração aí que você cometeu mais velha e daquele marco, ele vai contar 12 meses. Pode ser no mês 6 e aí vai ser no mês 6 do outro ano e por aí vai. Ele sempre vai andar com essa janela. E se nessa janela tiver 20 ou mais pontos, nós teremos aí o processo de suspensão. Além dessa questão importantíssima dos 20 pontos, também temos uma outra possibilidade de suspensão. Imagina que você já é habilitado há 15 anos, nunca cometeu uma infração sequer, nenhuma. Mas aí um certo dia dá uma bobeira, vai para uma festa, bebe alguma coisa com os amigos, ainda que pouco, e sai de lá dirigindo. E aí você para numa blitz, na blitz da lei seca, por exemplo. E naquele momento é verificado que você está sob influência de álcool. Repito, você nunca cometeu uma infração em 15 anos de carteira. Com uma infração só, quais serão as consequências? Essa infração especificamente, ela causa, além da multa, que é uma penalidade, já vimos, ela também causa a suspensão. Então, só por esse fato, 15 anos depois, a pessoa vai poder ser suspensa, hoje aí, com a suspensão de 12 meses sem poder dirigir, além de pagar a multa, além de fazer um curso de reciclagem. Então, veja, quando falamos de suspensão, temos dois aspectos importantes. Primeiro, acúmulo de pontos. E o segundo, infração específica. São várias as infrações específicas que nós vemos e que podem causar essa suspensão. E quando a gente fala de cassação da CNH, Paulo André, quando que isso pode acontecer? Eu ouço muito as pessoas falando, eu estou cassado, eu estou suspenso. Eu pensei até que era sinônimo, pelo que eu estou vendo não é. Não, essas expressões não são sinônimas. Uma coisa é a suspensão do direito de dirigir, que hoje o mínimo aí é de 2 meses, pode chegar até 2 anos, dependendo do caso, e outra é a cassação. A cassação, em primeiro lugar, ela tem um prazo fixo
de penalidade. Se você for cassado ou o seu cliente for cassado, o prazo de cassação será de 2 anos. Exato. 2 anos sem poder dirigir. Essa é a cassação. E quais são as hipóteses em que ela acontece? O artigo 263 traz para a gente. Ele fala o seguinte: a pessoa que esteja suspensa, já está suspensa, está com direito de dirigir suspenso, foi flagrada dirigindo. Se está suspenso e foi flagrado dirigindo, vai ter uma nova suspensão? Não. Nesse caso, a pessoa terá o processo de cassação da CNH. Então, se eu estou suspenso e sou flagrado dirigindo, a minha penalidade será de cassação, e aí vão vir 2 anos mais a multa. Agora, existe uma outra hipótese também de cassação no âmbito mais administrativo, que eu vou me pontuar aqui com você, que é no caso de reincidência em 12 meses de algumas infrações específicas. Anote aí, as infrações previstas no inciso 3º do artigo 162, o artigo 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Todos esses artigos. Se você cometer essas infrações 2 vezes aí no período de 12 meses, vai gerar também a cassação da sua CNH. E aí o período, como você sabe, 2 anos. São várias hipóteses, obviamente. E aqui o que nós vamos tratar hoje então é, Paulo André, sabendo de como isso tudo começa, como isso se desenrola, eu quero saber do processo, Paulo André. Como é que chega no processo, o que eu posso fazer, quais são as formalidades, quais são as defesas, o que é possível alegar, o que é que nós temos que analisar ponto a ponto. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Antes, um ponto importante. Lembra que eu falei com você já a respeito da divisão entre órgãos, entidade, controle externo, autotutela, que eu já falei ao longo dessa semana? Isso vai ser muito importante para esse processo. É muito importante você saber cada uma das responsabilidades. É muito importante você saber quem é que pode autuar, quem fez aquele auto, se o problema está no processo de multa de trânsito feito por determinado órgão, porque você sabe que a suspensão e a cassação, hoje, ela será feita, ou elas serão feitas necessariamente pelo DETRAN. Então, agora que já conhecemos como que funciona cada um desses processos, o início deles, nós vamos verificar aqui, começar essa aula já fazendo um pequeno quiz. Vamos ver se você já aprendeu esses primeiros conceitos. Vamos à primeira pergunta. Sobre a suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH, é correto afirmar: A. A penalidade de suspensão somente será aplicada quando o condutor acumular 20 ou mais pontos em um período de 12 meses. B. A penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser substituída pela advertência por escrito. C. O período de cassação da CNH é de 2 anos. D. Será aplicada a nova suspensão do direito de dirigir a quem, durante o cumprimento de tal penalidade, for flagrado conduzindo o veículo automotor. Nosso gabarito está na letra C. O período de cassação da CNH é de 2 anos. Agora vamos verificar aqui os erros das demais questões. Na letra A, a penalidade de suspensão somente será aplicada quando o condutor acumular 20 ou mais pontos em um período de 12 meses. Vimos que não. Vimos que também por infrações específicas nós podemos ter aí a suspensão do direito de dirigir. B. A penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser substituída pela advertência por escrito. Vimos nas aulas anteriores que a advertência por escrito ela é uma penalidade em substituição à multa de trânsito e não à suspensão. D. Será aplicada nova suspensão do direito de dirigir a quem, durante o cumprimento de tal penalidade, for flagrado conduzindo um veículo automotor. Será que, durante a suspensão, se alguém for flagrado conduzindo o veículo, vai ser suspenso novamente? Vimos que não. A penalidade é de cassação.
Então, diante dessas informações, você já sabe agora como que funciona a suspensão e a cassação, por que elas existem, de onde elas vêm. Vou dar uma informação importante para resgatar mais na frente. Quando a gente fala especificamente da suspensão, é importante você saber que atrelada a ela tem uma outra penalidade, que é a penalidade acessória, mas é a pena. Você já ouviu falar da frequência obrigatória em curso de reciclagem? Existe essa penalidade também, frequência obrigatória no curso de reciclagem. E ela vai vir junto à suspensão. Quando você está suspenso, automaticamente já ganha também essa frequência obrigatória no curso de reciclagem. Essa informação é importante e nós vamos retomar esse ponto daqui a pouco. Falando sobre o processo de suspensão especificamente, você viu então que temos duas possibilidades. Ou nós teremos o seu início pelo acúmulo de 20 pontos, ou nós teremos o seu início por uma infração específica. Ponto. Vamos aqui imaginar alguns quadros, sempre contextualizando para que você possa entender melhor e já atuar nesse mercado. Imagina o seguinte, eu vou acumular 20, 30, 40 pontos, não interessa. São várias as infrações cometidas ao longo desses 12 meses. Se são várias as infrações cometidas, quer dizer que eu posso ter sido autuado por um município, eu posso ter sido autuado pelo DETRAN, pelo DR, pela Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho várias autuações, várias. E quando juntaram todas essas, eu lá, 20 pontos, ou 30, ou 40. E, obviamente, como nós vimos, a consequência será a instauração do processo de suspensão. Mas veja, será que ela é tão automática desse jeito? Se nós temos um sistema nacional de trânsito, onde tantas pessoas podem fazer autuação, onde tantas pessoas, órgãos e entidades, tantos deles podem aplicar essas multas, como será que, juntando todas essas informações, nós vamos ter um processo de suspensão? Isso acontece, primeiro, apenas depois, apenas no final de todos os processos administrativos da multa. E agora eu relembro aqui com você a importância de você dar sequência às nossas aulas, agora principalmente a anterior a essa, onde nós falamos do processo de multa. O processo de multa ele é bem complexo. Imagina que nessa história que eu estou falando aqui de vários pontos, vários órgãos, cada um deles teve um processo. Cada um deles deu a defesa prévia, a Jari e o CETRAN, por exemplo. E aí eu te pergunto, se eu tenho 10 autuações, 10 processos e um processo de suspensão, e pega esse processo de suspensão, olho uma a uma das infrações ali cometidas, e eu vejo que uma ou duas estão com defeitos. Tem problema na notificação, o auto de infração está errado. Uma ou duas ali que no cômputo dos pontos, se eu conseguir anular aquelas, eu consigo sair dos 20 pontos. Se eu consigo sair dos 20 pontos, acaba o processo de suspensão. Imagina se isso acontece. E aí você olha aquilo, quais são os órgãos autuadores? Ah, tem DETRAN, tem DR, tem município tal, tem outro município e tem o DENIT também aqui. E eu estou vendo que tem um processo de suspensão, mas olha só que estranho, o processo no DENIT ainda não acabou. Eu fiz um recurso de multa lá, o processo não foi julgado ainda. Como é que pode, então, eu ter um processo de suspensão nesse caso, sendo que a minha multa ainda não foi julgada, ainda não acabou aquele processo? O que vai acontecer nesse caso? Veja, a importância de você, advogado, verificar na sua notificação da instauração do processo de suspensão, você verificar todos os autos, todos, para fazer um checklist verdadeiro. Se todos foram autuados, se eu tive a dupla notificação de acordo com o STJ, se o prazo foi respeitado, se todos os recursos foram julgados, inclusive se não tem nenhum erro, nenhum vício em um daqueles autos. É um trabalho árduo que você tem que fazer, mas você tem que fazer e vai fazer, pois essa é a diferença
entre um profissional capacitado no direito de trânsito e outro que está aí, por exemplo, indo atrás de alguns modelos. Veja, quando você percebe, então, que existiu algum problema em um desses processos de multa, o que nós vamos falar? O que nós vamos fazer? Será que você vai no Detran e fala na defesa do Detran, que é um processo de suspensão? Detran, calma. Estou olhando aqui, você está abrindo um processo de suspensão. Tudo bem. Só que tem um problema, Detran. Este auto de infração aqui da PRF tem um erro. Esse processo do DENIT não acabou. Esse processo do município não teve expedição. E aí você joga isso tudo para o Detran naquela defesa e fala, Detran, então anule, por favor. Em primeiro lugar, o Detran vai falar com você o seguinte, olha, desculpa, mas eu não tenho como interferir no julgamento desses outros órgãos. O que acontece é que o princípio da autotutela não se aplica aqui, eles não são meus órgãos, eu não posso fazê-los. E, inclusive, a resolução 723, ela fala que o processo de suspensão que você ou seu cliente agora estão se defendendo, nesse processo, ele só pode ser inaugurado quando eu, Detran, for notificado, comunicado por todos os demais órgãos de que efetivamente o processo lá terminou. Se o processo lá não terminou, eu não tenho como fazer nada, pois no sistema aqui que nós temos interligado, foi essa a informação que chegou para mim. Então, desculpa, mas eu não tenho o que fazer nesse caso. Percebe? Essa é a importância de você conhecer todo esse processo. Tecnicamente, se existe o processo de suspensão já instaurado pelo Detran, ele está dizendo para você que todos aqueles outros órgãos falaram para ele assim, Detran, pode instaurar isso aí sem nenhum problema. Pode instaurar esse processo porque aqui já acabou, eu estou garantindo. Então perceba, nem no administrativo, nem no judicial, você poderá exigir do Detran que ele tenha uma postura ali diferente, porque a responsabilidade nesse caso não é dele. Para a existência de um processo de suspensão, há a necessidade de que os outros tenham acabado. O que ele poderá fazer, dependendo do caso, pelo princípio da cooperação, é perguntar, pedir uma informação aos outros órgãos, falar, olha só, por acaso, DR, DENIT, etc., esse processo específico aqui, esse processo, já acabou aí? Você realmente já terminou? Ou foi um erro de sistema? E aí o DENIT, por exemplo, pode falar, não, realmente ele não acabou não acabou, não sei por que está no sistema. E aí ele vai informar ao Detran de que tem esse erro lá, no sentido de que não acabou, não sei por que isso foi parar aí. E aí o processo cai. Mas o Detran autonomamente não pode fazer isso de forma nenhuma. Este é o primeiro processo, primeira forma de processo com a questão dos 20 pontos. Mas você lembra que nós temos aqui mais um? Nós temos mais um tipo de processo muito importante, que é o processo pela infração específica. Na infração específica, nós temos o seguinte, se o Detran te autuou, por exemplo, na questão da embriaguez, ele pode instaurar o próprio processo de suspensão. O processo de multa é dele, e também o processo de suspensão. Perfeito. Agora, se quem autuou foi outra pessoa, foi o DR, por exemplo, o processo vai correr lá no DR e quando acabar aquele processo específico, ele vai comunicar o Detran também. E só aí você vai ter esse processo de suspensão. Mas atenção, houve uma inovação na nossa legislação, no artigo 261, parágrafo 10º do CTB, e também na nossa resolução 723. E aparentemente elas não estão se comunicando muito bem. Nós temos aí um problema, talvez uma pretensa nulidade. Qual é o problema? Diz o nosso Código de Trânsito que quando você tiver, por exemplo, o órgão autuador ali, fazendo o processo de uma infração específica, ele vai, ao mesmo tempo, fazer processos concomitantes. Ele vai olhar o processo da multa e o processo de suspensão e falar assim, olha, essa multa vai gerar suspensão? Vai. Então, o que eu vou fazer? Um processo só. E os processos vão andar ali concomitantes.
desta forma, o código fala isso. Mas o CONTRAN ele foi um pouco além. O CONTRAN, no seu poder regulamentar, ele falou, interessante essa ideia. Essa ideia é interessante, mas nós podemos melhorar. E o que o CONTRAN falou? Ele falou o seguinte, olha, quando o condutor for o proprietário, quando o condutor for o proprietário, o órgão autuador for o DETRAN, nesse caso aí, nós vamos fazer um processo único. E aí não tem mais que falar em um processo de multa e depois o processo de suspensão. Para ter 6 instâncias, não, vamos fazer um processo só. Mas você vê a diferença? O código, ele fala de uma forma bem simples. Ele fala assim, olha, quando a infração for específica, os processos serão concomitantes, vai ser junto e anda lá. Já o CONTRAN fala assim, não. Só vai ter um processo único, e essa é a expressão que ele usa, quando o órgão autuador for, no caso, o DETRAN. O proprietário for o condutor também. Nesse caso, você faz um processo único que nem é concomitante. E aí nós temos um problema, essa questão é bem recente, e nós temos um problema porque o CONTRAN, aparentemente, nesse caso, como aparentemente em outros, ele foi além do seu poder regulamentar. O poder regulamentar, você sabe, ele serve para dar execução, executoriedade a uma norma. E principalmente quando essa norma fala da forma que será regulamentada, por exemplo, pelo CONTRAN. Mas ali aparentemente não ocorreu isso. Nesse caso específico, me parece bem claro. Quando você tiver uma infração específica que gera suspensão, processos concomitantes. Mas hoje nós temos mais requisitos do que a própria lei disse. E por isso, nós podemos ter aí alguns questionamentos em algum tempo. Passado esse ponto, vamos aqui retornar àquela questão que eu antecipei para você sobre a suspensão e o curso de reciclagem. O curso de reciclagem, ele é uma penalidade acessória, isso é inquestionável. Ele é uma penalidade acessória. Mas esta penalidade é a mesma que agora está sendo feita pelos motoristas profissionais, por exemplo? Você já deve ter visto o tal do curso preventivo de reciclagem. Já ouviu falar? No curso preventivo de reciclagem? Hoje nós temos uma previsão dentro do Código de Trânsito e também dessa resolução que eu acabei de citar para você, dizendo que aos motoristas profissionais, aqueles de categoria C, D e E, que acumularem ali de 14 pontos até 19, poderão, está chegando perto do 20, o que ele pode fazer? Um curso preventivo de reciclagem. Olha só que interessante. E aí eu quero que você pense o seguinte, de 14 a 19, ele vai poder fazer um curso preventivo de reciclagem, é isso que começou falando do CTB e depois completa o CONTRAN, na resolução 723. Pergunta para você pensar, esta questão de curso preventivo de reciclagem, isto é uma penalidade? Será que esse curso preventivo de reciclagem que eu acabo de apresentar para você é uma penalidade ou não? Pessoal, o curso preventivo de reciclagem, de 14 a 19 pontos, para motoristas profissionais de categoria C, D e E, não é, de forma alguma, uma penalidade. Não. Ele vai ser uma medida possível de ser implementada para estes profissionais que dependem da sua CNH para viver, para o seu sustento, estão chegando perto ali do marco da suspensão, que é de 20 pontos, e antes de chegar nisso, a legislação fala com eles, olha só, você pode, já para você não ficar suspenso, que já está chegando isso daí, volta para o banco das escolas, volta, faz novamente ali agora uma reciclagem, dá uma olhada nas aulas que aparentemente você está precisando disso aí também, e aí depois você volta. E quando você voltar, você vai poder dirigir durante esse período. Mas quando você voltar, quer dizer que você está melhor, que você não vai mais cometer essas infrações que geraram 14 a 19 pontos. E por isso, esses pontos, num período de 12 meses, eles serão anulados. Então, o motorista profissional de categoria C, D e E, hoje, ele pode, a partir de 14 pontos, falar, Detran, eu quero fazer o curso preventivo de reciclagem. Ele faz esse curso, os pontos são anulados.
Ah, Paulo André, então ele também não vai precisar de pagar multa não, né? Vai precisar de pagar multa, claro. Não é uma substituição, não. O que nós temos aqui é um benefício que a lei está dando para ele, para que ele não perca o seu sustento. Então, o curso preventivo de reciclagem não há que se confundir com frequência obrigatória no curso de reciclagem. Esta sim é uma penalidade e ela vai ser aplicada concomitantemente com a suspensão quando, num período ali de 12 meses, a pessoa ficar suspensa por acúmulo de pontos ou por uma infração específica. Mas veja, quando o Código traz a questão do curso de reciclagem, curso obrigatório, será que ele é uma penalidade a ponto de impedir, que se eu não fizer esse curso, eu volte a dirigir? Fiquei 6 meses suspenso, mais curso de reciclagem, passaram 6 meses, acabou. Mas eu não fiz curso preventivo de reciclagem. Nesse caso, eu posso voltar a dirigir porque o lapso temporal já passou ou não? Essa é uma outra e uma ótima pergunta. Antes da gente dar sequência, vamos para mais um quiz para a gente aplicar os nossos conhecimentos. Sobre o curso de reciclagem, assinale a alternativa correta. O curso preventivo de reciclagem é uma penalidade aplicada a todos os motoristas profissionais que atingirem 14 pontos no período de um ano. B. A penalidade de suspensão do direito de dirigir traz uma penalidade acessória, que é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. C. O curso preventivo de reciclagem pode ser aplicado ao motorista profissional que acumule de 14 a 20 pontos no período de um ano. E D. Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações relacionadas e as multas serão eliminadas para todos os efeitos legais. Nosso gabarito está na letra B. A penalidade de suspensão do direito de dirigir traz uma penalidade acessória, que é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Como eu acabei de falar, ela sempre vai estar acompanhando essa penalidade principal, que é a suspensão. Vamos ver os erros agora, primeiro na alternativa A. O curso preventivo de reciclagem é uma penalidade aplicada a todos os motoristas profissionais que atingirem 14 pontos no período de um ano. Em primeiro lugar, vimos que a advertência por escrito, ou melhor, que a reciclagem não é uma penalidade. Esse curso preventivo de reciclagem não é uma penalidade, então isso aí você já tem o erro. Na C, o curso preventivo de reciclagem pode ser aplicado ao motorista profissional que acumule de 14 a 20 pontos no período de um ano. Temos mais um erro aqui, pois se ele atingir 20 pontos, ele vai para a suspensão. O curso preventivo de reciclagem é de 14 a 19. E a D, concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações relacionadas e as multas serão eliminadas para todos os efeitos legais. A pontuação será eliminada e as multas? As multas não serão eliminadas. Por isso, gabarito letra B. Então, como vimos ali, o curso preventivo de reciclagem é muito diferente da frequência obrigatória no curso de reciclagem. Inclusive, é importante lembrar que exige uma previsão nas resoluções do CONTRAN de que é necessário que a pessoa passe na prova. Depois tem uma prova, sim, do curso de reciclagem. Você está suspenso, fez o curso, teria que fazer uma prova ali para aí sim não ter suspensão nenhuma. Então agora você já viu como que o processo de suspensão ele nasce, quais são as hipóteses e principalmente o que acontece quando, no caso de um processo, você tem a pontuação, o início por pontuação ou por infração específica. É importante que você lembre sempre a distinção entre órgãos e entidades. Quem é que autuou, tinha competência ou não tinha, aquele processo ele é do DETRAN ou não é. E lembre-se, assim como no processo de multa, no processo de suspensão, nós também teremos 3 fases bem definidas: a defesa prévia, o recurso a jari
e o recurso ao CETRAN, ou CONTRAN e CONTRANDIF. Então, Paulo André, pode ser que em um processo administrativo de trânsito, para que a pessoa fique suspensa, ela tenha 6 defesas? Exatamente. É possível, fora essa questão do processo concomitante ou do processo único, é possível que a pessoa cometa uma infração e só venha a ser suspensa, por exemplo, depois de 6 instâncias. Quanto tempo que isso pode demorar? Muito tempo, não é verdade? Por isso que é importantíssimo você conhecer o processo. Eu não concordo particularmente com o tamanho desse processo todo, é importante diminuir, porque a sociedade ela não consegue ver, muitas vezes, a pessoa ser punida. Ela exige essas mudanças. E essas mudanças têm que ser feitas. Afinal de contas, 6 recursos, para a maioria das vezes, falar a mesma coisa que a gente vê acontecendo não parece nem um pouco razoável. Além do processo de suspensão, nós também temos o processo de cassação. Precisamos saber como é que ele é inaugurado. E um detalhe vai te chamar a atenção. Lembrando, processo de cassação, no âmbito administrativo, que é onde eu vou me pautar, tem 2 vertentes. Primeira, pode ser quando a pessoa está suspensa do direito de dirigir e mesmo assim ela está dirigindo. Foi flagrada, vai ser cassada. Ou quando ela é reincidente. Lembre, grave essa expressão que eu estou falando para você, reincidência. Quando ela é reincidente no período de 12 meses, nas infrações do artigo 162, inciso 3º, 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Antes de eu avançar, eu quero que você pense mais um pouco sobre essa questão. O que você entende por reincidência? Quando que a pessoa é reincidente? Precisa ter um julgamento, precisa ter um processo para uma segunda ação, para uma segunda atitude ou não? O que você entende por reincidência e traz esses conceitos para cá? Porque daqui a pouco nós vamos atacar também essa questão. Em primeiro lugar, quando a gente tem um processo de cassação por uma pessoa que estava suspensa, nós temos que analisar um ponto que eu falei na aula passada sobre o efeito suspensivo. Vamos lembrar? Se o Código fala que os recursos não têm efeito suspensivo, partindo dessa premissa, e eu instauro um processo de suspensão contra você, nesse caso, se você está respondendo a esse processo de suspensão e parte do pressuposto de que não existe efeito suspensivo, certamente você já está bloqueado. É isso que quer dizer o Código. Se eu já estou bloqueado porque não tem efeito suspensivo, eu estou recorrendo, eu vou para um lado, eu vou para o outro, mas eu estou bloqueado pois não tem esse efeito. Então eu não posso dirigir, não é verdade? Agora, se o próprio Código fala que somente serão registradas as penalidades só serão registradas no final do processo, então eu posso dirigir durante o processo de suspensão sem ter necessariamente que estar bloqueado. E aí você vê, eu fiz um processo, um recurso tempestivo, ele está lá para ser analisado. E mesmo assim eu estou bloqueado, paro em uma blitz, eu estou de boa fé, pedem ali a minha identificação. Eu mostro para eles, pois eu sei que eu tenho um processo, mas eu fiz um recurso tempestivo. E aí ao consultar o sistema, o agente de trânsito fala o seguinte: olha, o senhor me desculpe, mas o senhor está suspenso, o senhor está bloqueado e não poderia dirigir. Nesse caso vem a questão, se não tem efeito suspensivo, eu realmente estou bloqueado. Mas você sabe que não é assim que funciona. Nesse caso, não poderá ser feito um processo de cassação. Será impossível, será inviável um processo de cassação neste contexto em virtude desse fato. Eu não posso ter um processo de cassação enquanto o processo de suspensão ainda está ativo. E olha só que interessante, tanto o processo de suspensão quanto o processo de cassação, eles vão rodar no Detran. E aí você vai poder questionar ele mesmo. Fala: Detran, só um pouco. Você está aqui abrindo um processo de cassação para mim, mas o processo de suspensão, ele existe, ele está ok, mas eu ainda estou falando sobre ele, eu ainda estou questionando ele.
então você não pode fazer isso comigo. Veja que o Detran agora terá a competência para reavaliar o seu próprio ato. Nesse caso, o processo de suspensão. Ele vai falar, realmente eu estou errado aqui, porque eu não poderia ter te bloqueado, porque o próprio código fala que eu não posso bloquear até acabar esse processo. Então veja que, dependendo da situação, pode gerar um constrangimento para o próprio condutor, pois ele estava de boa fé, estava correto, está respondendo o processo não acabou, ele poderia dirigir. E esse constrangimento pode virar, inclusive, um dano moral. Antes disso, é importante a gente pontuar uma coisa aqui. Quando a gente fala de defesa no processo por inteiro, quais são os requisitos de admissibilidade, onde encontra, onde é que eu posso pontuar essa defesa que eu posso fazer? No processo de suspensão, no processo de cassação e no processo de multa. Hoje, estão todas elas concentradas na resolução 299 do CONTRAN. Você vai olhar lá, inclusive no artigo 4º, que ele vai trazer para você os requisitos de admissibilidade. Um dos requisitos de admissibilidade é a questão da tempestividade. O seu recurso, a sua defesa, tem que estar dentro do prazo definido pela própria administração pública. Se não estiver, o seu processo não será conhecido, o seu recurso não será conhecido. Além da questão da tempestividade, a necessidade da sua legitimidade está presente, de você comprovar que você é aquela pessoa legítima mesmo, que tem ali o conceito, o conteúdo e a legitimidade para fazer a defesa. Também é importantíssimo que você faça o seu pedido, e o pedido tem a ver com a causa de pedir, isto é, com a infração. Tudo isso para qualquer processo que você esteja litigando, seja de multa, suspensão ou cassação, você vai ter que analisar os requisitos de defesa lá da resolução 299. Então, quando o nosso suposto condutor está lá conduzindo o seu veículo com um recurso tempestivo, e aí ele para na blitz e fala, você está bloqueado, nós temos um problema que pode gerar muitas coisas. Primeiro, vamos dizer que realmente ele esteja bloqueado porque ele perdeu o prazo, porque o processo acabou e ele está suspenso. Nesse caso, além da infração que vai gerar, por exemplo, a cassação, esta e outras medidas que ele faz podem gerar aí alguns crimes. E muito embora não seja objeto do nosso curso aqui falar sobre crimes de trânsito, se você quiser se aprofundar nesse tema, eu gostaria de sugerir para você mais um livro, que é do Fernando Nogueira, Crimes no Direito de Trânsito, ou no Código de Trânsito, tá bom? Esse livro aqui também é um livro bem fácil, um livro didático, você vai poder conhecer aqui a fundo as questões do crime e vale muito a pena você também conhecer. Então fica aqui mais essa dica de leitura para você, se você quiser entrar um pouco mais na questão dos crimes. Voltando aqui ao nosso tema. Se a pessoa está com recurso tempestivo, não pode estar bloqueado. Se estiver bloqueado, pode gerar um constrangimento. Se gerar um constrangimento, pode dar um dano moral. E você que é advogado ou estudante já sabe onde eu quero chegar. Olha só os desdobramentos que pode ter em virtude desse tal de efeito suspensivo que o código fala uma hora que não tem, depois ele fala que tem, e leva a pessoa a crer que ela pode sim dirigir sem nenhum tipo de problema. Então, muito cuidado na hora de analisar os seus casos, os seus recursos, veja se o efeito está ou não ativo. Isso acontece, inclusive, também com a questão da multa. Muitas vezes, a pessoa recebe o licenciamento para pagar e tem lá um registro, multa a pagar. Aí fala, espera aí um pouco, como é que isso está lançado aqui no meu licenciamento se eu estou recorrendo dessa multa? Essa multa é um absurdo, o auto está errado, o agente fez tudo errado. E eu estou questionando isso administrativamente. Como é que isso veio parar aqui se ainda não acabou esse processo? Duas respostas. Se você entende que não tem efeito suspensivo, tem que estar lá para pagar. Mas se assim como eu, você entende que tem efeito suspensivo, aquilo não deveria estar. Paulo André, concordo, não deveria estar, mas na prática sempre está. O que eu faço? Ou você pode fazer uma petição, pelo seu direito de petição,
Falando para a administração pública, administração, veja bem, tem uma multa de trânsito aqui que a gente está discutindo ainda. Eu acho que esse negócio está errado. E mesmo assim você colocou no licenciamento. Então, eu gostaria de sugerir que fosse tirado do meu licenciamento, porque eu não sou obrigado a pagar enquanto o processo está lá e o meu recurso é tempestivo. Você pode fazer isso e, em algumas situações, que isso acontece mesmo, a administração vai tirar esse registro para você conseguir pagar sem a multa. Mas, às vezes, isso não acontece. E aí? Aí você tem duas opções dentro das ações judiciais. Você pode fazer um mandado de segurança, você pode fazer uma ação ordinária. Veja, na minha opinião, isso é um direito mais do que líquido e certo. Você não ser obrigado a pagar essa multa enquanto ela está sendo discutida. Então você pode ir por essa vertente. Mas se você entender que não, precisa produzir algum tipo de prova, faça uma ação ordinária também. Mas de uma coisa você pode estar certo. Não pode ter essa cobrança lá. Você não pode ser bloqueado, não pode ser exigido o curso de reciclagem de você enquanto os seus recursos estiverem lá tempestivos e ainda pendentes de análise. Este é um ponto. Voltando agora à questão da nossa cassação. Lembra que eu falei com você? Pensa bem na questão de reincidência. A reincidência de algumas infrações que eu já citei para você, elas vão gerar cassação. Só que aí a gente começa a pensar o seguinte, reincidência, pelo que eu sei, pelo que o nosso país discute também, ele pode ser considerado reincidente quando na primeira infração ou no primeiro crime, ele já foi condenado, já teve um trânsito em julgado. Nesse caso aí, a gente pode pensar nessa história de reincidência. No direito de trânsito é a mesma coisa? Olha só, por mais estranho que possa parecer para você, e para mim também, a reincidência no direito de trânsito para fins de cassação não ficou desse jeito, não. Entendeu o CONTRAN? Que para gerar a reincidência, basta, olha bem, basta que você seja autuado. Simples assim. Se você foi autuado hoje, olha só, hein? Se você foi autuado hoje em uma infração, por exemplo, da lei seca, e amanhã você comete a mesma infração, para fins do CONTRAN, você já está na reincidência. E se você está na reincidência, você pode ser cassado. É isso que está valendo, é isso que os órgãos de trânsito têm que fazer, porque eles têm que obedecer essa normativa. Eles não podem ir contra. Mas no âmbito acadêmico, e principalmente no âmbito judicial, você tem uma boa base argumentativa. Se ainda hoje no Brasil existe uma séria discussão, claro que enfim, em âmbito penal, mas vamos trazer para cá também, sobre a questão de se uma pessoa vai ser considerada culpada ou não, condenada ou não, com o trânsito em julgado, será que é razoável, que é proporcional exigir no direito de trânsito que uma simples autuação, que ninguém sabe se está certa ou não, possa gerar reincidência? Essa é a tese que tem que ser discutida. Na minha opinião, isto não tem sustentação. Chega a ser um absurdo, pois eu vou ser autuado hoje, às vezes eu nem sei que eu fui autuado, dependendo da situação, eu não fui notificado de nada, eu não tive direito de defesa, não sei o que está acontecendo, e amanhã eu cometo a mesma infração, sou flagrado novamente, e o sistema depois vai ler essas informações e falar, ei, 2 vezes, 12 meses, reincidente cassado. Nem pelo processo de suspensão eu tinha passado, dependendo da situação, e já estou na reincidência. Veja, a importância da discussão que estamos tendo aqui, a importância desse espaço que o Saber Direito está abrindo para o direito de trânsito, para o processo administrativo de trânsito, ela é tamanha que ela possibilita esse tipo de discussão e reflexão. Quantas e quantas questões você que é advogado vê todos os dias, você que é juiz vê todos os dias,
Na administração pública, na hora de fazer um julgamento, você fala, isso aqui não me parece correto, isso não está correto de forma nenhuma, mas você não pode fazer nada, porque você tem que se pautar por aquela resolução, por exemplo. Mas agora um espaço como esse permite que o debate seja ampliado, questionado, até impugnado, para falar, olha, essa questão está indo na contramão do direito. Ela está indo na contramão do que estamos discutindo todos os dias aqui. Por isso que eu tenho certeza que movimentos como esse, principalmente quando chegarem no judiciário, eles serão capazes de mudar essa realidade, de fazer com que essas normas sejam feitas de uma maneira mais correta, de que o poder regulamentar ele seja feito de uma forma mais pensada e, por vezes, menos equivocada. Posso dar um outro exemplo para você dessa questão de poder regulamentar que às vezes vai além do que poderia? Lembra, quando o auto de infração ele é lavrado, nós temos ali, pode ser a assinatura do condutor. Você lembra que eu falei para você que a assinatura do condutor, de acordo com o código, que não exigiu naquele contexto uma regulamentação, de acordo com o código, aquela assinatura valeria como notificação. Se eu assino, eu estou notificado. É isso que está previsto no código. Mas o CONTRAN não entendeu desta forma. Na resolução 619, ele fala o seguinte, olha só, valerá como notificação de autuação a assinatura do condutor. Quando? Quando já tem outros requisitos que não estavam no código e aparentemente não foi franqueada aí o poder regulamentar. Mas é isso que está valendo. Então, nós temos que a notificação, diferente do código, a notificação, ou melhor, a autuação, só valerá como notificação quando ela for assinada pelo condutor, o condutor for ao mesmo tempo o proprietário do veículo e no auto de infração nós tivermos o prazo específico para a defesa. Paulo André, essas questões me parecem válidas. Você notificar só se for o condutor e proprietário me parece lógico. E falando ali o prazo para ele fazer a defesa também. Qual é o problema então? O problema é que nós temos que observar os limites do poder regulamentar. E essa discussão, ela tem que ser feita. Assim como acontece na questão da notificação, que eu acabei de falar, em tantas outras que nós citamos aqui ao longo desse curso. Será que realmente, como a reincidência, este é o melhor caminho? Será que é válida ou são válidas estas questões postas? Tudo isso vale muito a pena refletirmos, para mudarmos, inclusive, em âmbito administrativo e também judicial. Bom, nós acabamos de ver aqui questões importantes sobre a defesa. Nós vimos aqui como que começa o processo de suspensão e o processo de cassação. Eu sempre falo para as pessoas que me acompanham o seguinte, a administração pública, ela não quer, ela não pode, ela não vai prejudicar ninguém. Inclusive, num processo administrativo, quando a defesa ou o recurso feito exigem ali uma certa comprovação, um documento que o recorrente não trouxe, e a administração pública tem. Ela tem aquele documento que ela sabe que se juntado ali vai fazer sentido a argumentação do recorrente. E ela será que para prejudicar, vendo o erro, ela não pode fazer nada? De forma nenhuma. A administração pública ela só tem um interesse, que é o interesse público e fazer um ato administrativo correto. Por isso, quando ela verificar que, por exemplo, falta algum documento que ela tem, ou que o próprio condutor ou proprietário deveria ter trazido, mas não trouxe, ela poderá, pelo princípio da cooperação, falar, olha só, falta um documento, eu tenho, eu estou entregando. Ou então chamar o condutor, o proprietário, para falar o seguinte, está faltando um documento aqui que você tem, eu não tenho, então vou te dar um prazo para que você possa apresentá-lo. Ela pode fazer isso também. Isso se dá em virtude do princípio da cooperação. Todos cooperando para achar a verdade daquele processo, para não ter ilegalidade, para não ter nada errado. Isto acontece ou deveria acontecer também na administração pública.
Diante desses fatos, vamos ao nosso terceiro quiz do dia. Assinale a alternativa correta sobre o processo de suspensão e cassação. A instauração do processo de suspensão do direito de dirigir já causa o bloqueio imediato do condutor. B. Sempre que a infração cometida tiver a previsão específica da aplicação da penalidade de suspensão, o DETRAN deverá instaurar um único processo, abarcando tanto a multa quanto a suspensão. C. Os órgãos e entidades de trânsito não poderão suprir a ausência de informação ou documento, mesmo quando disponível, pois nesses casos terá operado o efeito da preclusão. E a D. São requisitos de admissibilidade da defesa e do recurso: tempestividade, legitimidade, assinatura do recorrente ou representante legal, pedido compatível com a situação fática. Vamos ao nosso gabarito, que é a alternativa D. São requisitos de admissibilidade da defesa e do recurso, tempestividade, legitimidade, assinatura do recorrente ou representante legal, pedido compatível com a situação fática. Agora, os erros das demais. Letra A. A instauração do processo de suspensão do direito de dirigir já causa o bloqueio imediato do condutor. Vimos que não, só no final desse processo que isso vai acontecer. B. Sempre que a infração cometida tiver a previsão específica da aplicação da penalidade de suspensão, o DETRAN deverá instaurar um único processo, abarcando tanto a multa quanto a suspensão. Vimos que, de acordo com o CONTRAN, não é assim que funciona. Apenas quando o DETRAN for o órgão autuador, o proprietário também for, ao mesmo tempo, o condutor, aí poderemos ter esse processo. C. Os órgãos e entidades ou entidades de trânsito não poderão suprir a ausência de informação ou documento, mesmo quando disponível, pois nesses casos terá operado o efeito da preclusão. Vimos aí também que o princípio da cooperação, ele é ativo, ele é vigente nesse processo. Por isso, sim, poderá ser feita aí poderá ser suprida essa deficiência, essa ausência por parte do órgão de trânsito sem nenhum tipo de problema, pelo princípio da cooperação. Então, vimos aqui muitas informações extremamente importantes nessa primeira parte, falando do processo de suspensão e cassação. Eu sei hoje, infelizmente, que no Brasil nós temos um gargalo aí de ações e elas estão ligadas à questão da lei seca, inclusive. Tanto quando se fala de uma pessoa que se submete aos testes, quanto aquela que se recusa, nós temos muitos e muitos processos envolvendo a lei seca. Por isso, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema específico de âmbito administrativo e também penal, eu quero sugerir mais um livro aqui para você, que é do Eduardo Luiz Santos, Nova Lei Seca. É um livro também muito interessante, de fácil leitura, e fica a minha recomendação para que você possa se especializar ainda mais nesse tema específico, pois só a questão da lei seca já gera muitos e muitos processos. Bom, nessa aula de hoje, então, esse foi o conteúdo. Eu sei que foi muita coisa, muito artigo, muita resolução, mas eu tenho certeza que você conseguiu pegar aí muitas informações importantes para fazer a diferença na sua vida profissional. Nessa aula nós falamos de suspensão, cassação, como que ela inicia, falamos do curso preventivo de reciclagem, do curso obrigatório da reciclagem, falamos sobre penas, falamos sobre efeito suspensivo, uma série de coisas. Foi muito importante e interessante tudo que foi dito por aqui até o momento. Eu já deixo o meu convite para você, para não perder a próxima e a última aula dessa semana sobre esse tema, onde eu vou avançar no processo administrativo de suspensão e cassação, e nós vamos ver muitas coisas muito importantes que ainda fazem parte desse tema. E também eu vou falar sobre a permissão para dirigir. Será que a cassação da PPD, permissão para dirigir, ela realmente existe? Como é que ela é feita? E se por acaso eu estou na minha permissão para dirigir, eu cometo alguma infração que gera o seu cancelamento, eu tenho ou não direito ao contraditório e ampla defesa? Tudo isso nós vamos ver na próxima aula.
Muito obrigado por acompanhar até aqui, um grande abraço e até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.